Hello, Balzackers! Hello. Sejam bem-vindas a mais um episódio, ao último episódio, Luna Quiapeiro. Meu Deus do céu, passou assim voando Da essa quarta temporada, hein, minha gente? Porque teremos a quinta... Gente, a gente vai encher uma mão. Nossa, vamos, amiga. Pensar que a gente começou em 2022. E a gente era uma adolescente de 33 anos. Totalmente adolescente. Agora somos mulheres maduras. Obrigada, Balzackers, por todo esse caminho que vocês estiveram com a gente e que vocês vão continuar, porque eu acredito nisso. Ah, a gente tem certeza. Então continuem acompanhando a gente aqui nos nossos canais YouTube e Spotify para ouvir os episódios completíssimos e os cortes que vão para os nossos canais também das redes sociais, @BalzacsPodcast no TikTok e no Instagram. Compartilhe com as amigas também, Balzackers. Por favor. A gente precisa dessa força. E para fechar com chave de ouro, elegância, fechar de uma forma posturada esta quarta temporada, ninguém melhor do que essa mulher. Ela é especialista em imagem e comportamento, já ajudou centenas de mulheres a se reconectarem com a sua identidade visual e vai mostrar que se vestir bem não é sobre moda. É sobre se posicionar. Seja bem-vinda, Priscila Zanilato, maravilhosa! Muito obrigada pelo convite. Imagina. Já estou amando estar aqui. Super clima gostoso, uma vibe maravilhosa. Ai, Muito a gente bom. agradece, tá muito bom. A gente já tinha falado, né, de você vir pra cá e fechar essa temporada. Sim. Vai ser assim, para as Balzackers saírem inspiradas e pra gente desmistificar muitas coisas. E eu quero começar, Pri, te perguntando como ter uma imagem impossível de ser ignorada. Uau! Uau! Usando estratégia. Porque assim, ó, eu acho que dentro do meu método, o principal ponto é a gente trabalhar a nossa tríade, que é a nossa essência, a nossa personalidade e o nosso objetivo. Quando nós unimos esses 3 pontos, é impossível de você não conseguir ter a imagem que você deseja expressar. E como a gente consegue trabalhar todos eles? A essência, cada um deve conhecer a sua, mas são estratégias por trás disso. Dá uma pincelada em como a gente pode descobrir as nossas. Certo. A essência é aquilo que vem com a gente, né? É o que nós somos de fato lá no nosso íntimo. A personalidade nós construímos ao longo da vida. Então, o que acontece? Tudo que a gente passa na nossa vida vai deixando a gente ou mais reprimida ou mais expansiva, enfim. E o nosso objetivo é aquilo que a gente tem para a vida. O que eu quero? O que eu quero expressar? Aonde eu quero chegar? E o principal é a gente colocar os elementos na nossa imagem que representem esses pontos. Nossa, parece muito difícil, né? Parece um quebra-cabeça. Mas de fato não é, quando a gente conhece os elementos, o que cada um representa. E aí você pode pesquisar sozinha e você vai encontrar, porque hoje tem de tudo, né? Tem todas as fontes aí na internet, tem inteligência artificial. Ou você pode contratar um profissional que vai fazer essa leitura, porque existem testes para você entender qual que é a sua personalidade, qual que é a sua essência e deixar mais claro o seu objetivo. Ou seja, é uma questão bastante de autoconhecimento para a gente poder desenvolver a nossa imagem. Eu, como especialista em oratória, a gente falava aqui nos bastidores, que a nossa comunicação começa antes de a gente abrir a boca, a partir da nossa imagem. E, Balzackers, não é apenas a nossa imagem, o nosso vestuário, também a nossa forma de se portar, a nossa postura, as nossas expressões faciais, gestos, tudo isso, né, o contato visual, tudo isso também influencia na imagem de uma pessoa. Sim, totalmente. E eu acho bem interessante a gente pensar no seguinte: muita gente acha que, fala assim, não, mas eu já me visto bem, né? Eu faço minha maquiagem, faço meu cabelo, eu me visto bem. E de fato se veste. A maioria dos meus clientes já se vestem bem, mas a questão não é se vestir bem ou se vestir mal, é se vestir com estratégia. Às vezes você se veste bem, mas a comunicação está errada, criando um ruído com o seu cliente, com o seu paciente. E aí você não consegue se comunicar corretamente com quem você quer. E automaticamente não chega ao seu objetivo. Então, mas eu perguntei sobre isso porque teve um vídeo dela, desculpa te interromper, Lu, que me chamou a atenção, em que você destaca até a forma de entrar no carro.
forma correta, a forma mais... Eu percebi que eu entro no carro parecendo um sei lá o quê. Eu nem presto atenção. É como se meu carro fosse um trator, porque eu entro de um jeito assim, plá, plá, plá. Não, gente, tem toda uma postura para você entrar até dentro do carro. Porque tudo comunica. É impressionante. Ainda que as pessoas que estejam à sua volta não prestem muito atenção nisso, quando elas fazem, quando você se porta de determinada forma, as pessoas observam. E aí elas te respeitam, e elas te consideram, e elas respondem a você de uma maneira diferente. E essa maneira diferente pode ser a maneira que você quer. Que eu sempre digo isso, a estratégia de imagem e de comportamento, ela não serve para você impressionar as pessoas. Ela serve para você conseguir delas aquilo que você quer. Não é poderoso isso? Poderosíssimo. E nós mulheres, muitas vezes a gente perde muito tempo se arrumando. Tem uma gravação do podcast, tem uma reunião, algum compromisso social com os amigos. A gente tem em mente o que vai vestir, mas na hora que sai do banho e começa a se arrumar, vira uma bagunça. Como a gente consegue montar uma estratégia para se vestir de forma mais assertiva e gastando menos tempo, comunicando aquilo que a gente precisa de acordo com cada ocasião? Sabe um erro muito comum? Você ir ao shopping, às lojas e simplesmente comprar o que a vendedora disse que é lindo, ou que tá super na moda, ou que tá super em alta, ou pior, né? Ai, é uma tendência. Ai, agora, esse inverno foi a tendência borro, né? Todo mundo queria usar borro, uma loucura. Ai, eu tô na moda. E aí você compra. E aí você vai enchendo o teu armário. Cada estação tem itens ali destacados e a pessoa vai comprando, enchendo aquele armário, e isso traz muita confusão. Então, se você não sabe o seu estilo, é isso que vai acontecer, um armário cheio, muitas possibilidades, e aí você não consegue se vestir. Sabe aquela máxima que a mulher fala assim, meu Deus, eu não tenho nada, tem até um meme, né? E o armário entupido é justamente por isso, porque as peças não se conectam ali. Então, na medida em que você sabe o seu estilo, que você sabe as suas demandas corporais, tudo dentro do seu armário vai combinar, de certa forma, entende? Até há um tempinho atrás ficou super em alta aquele armário cápsula, né? Eu não sou adepta, porque eu gosto de comprar, eu gosto de moda, mas ali, tudo que tem dentro do meu armário faz sentido. E é isso que a gente precisa olhar. Trabalhar, exercer esse autoconhecimento para esse armário se conectar, as peças se conectarem. Eu estou emendando uma coisa na outra, hein? Pode, vocês podem me interromper, que eu sou faladora. Quando se junta assim os amigos e tal, sempre tem aquela brincadeirinha, né? Ai, mulher demora para se arrumar, mulher leva um monte de mala. Aí o Luciano fala disso, não posso reclamar. Porque assim, eu me arrumo super rápido e as minhas malas são super enxutas. E é justamente por isso, porque a gente precisa praticar esse autoconhecimento vindo do nosso estilo. Tem um estilo bem definido, você consegue se arrumar bem para toda ocasião, sem passar nervoso. E Luciano está aqui nos bastidores e não deixa ela mentir. Porque, fez um joinha, realmente essa mulher é objetiva na hora de se vestir ou de fazer a mala. Eu não sou, viu? Eu pego o que eu tenho pouca coisa. Eu tenho bastante, mas eu tenho muita dificuldade de fazer mala. Inclusive, entre hoje e amanhã eu vou arrumar uma mala e eu já tô começando a sofrer. Outra, minha filha, eu viajo aqui, sempre que dá, eu essa mulher, ela não tem pés, ela tem rodinhas nas pernas. Mas eu vou lá na sua casa. Vamos fazer uma limpa nesse armário, deixar só o que funciona. Mas, Pri, a gente tá falando dessa questão de autoconhecimento, mas a gente vive fases. Falávamos sobre isso há pouco, antes de entrar aqui ao vivo, fases. Então, na minha adolescência, por exemplo, Luna era assim também, adolescência, 18, 20 anos, ripongas, sempre que saía um indiano, meu anelzinho de coco, brinco de pena. Aí depois eu fui adaptando, eu deixei isso um pouco pra lá, mas eu continuei tendo elementos. Hoje eu me vejo uma mulher de 37 anos que eu não consigo ter elementos que muitas mulheres consideram tendências e tal. Teve uma loja que me enviou umas peças que eu achei lindas, aliás, dá licença, vou até mostrar muito esse bracelete, este colar e este brinco. Eu não sou muito do dourado e eu não sou muito coisa de pedra, umas coisas que, sei lá. Então, eu continuo adaptando o meu estilo, ainda com aquela pegada, aquela essência da menina riponga,
daquela época. Mas eu mudei muito, a gente vai modificando. Mesma coisa, o cabelo, cortei o cabelo agora, depois que eu tive a transição de carreira, cortei, mudei um pouco a tonalidade. E a gente tem muito disso, né? Mudar de acordo com a nossa fase. Existe certo ou errado? O que você orienta para as mulheres que estão passando por algum momento e falam, quero mudar? Eu até comento isso com frequência, que as minhas clientes, assim, 100%, elas vêm porque estão passando por uma transição. E isso é muito interessante, pedir ajuda nessa transição, porque é onde traz as dúvidas e é onde pode dar erro, né? Às vezes a gente super acerta, mas às vezes não. E aí acaba prejudicando essa mudança de fase. Ou uma transição de carreira, ou de repente teve um bebê e aí o corpo muda, ou uma separação. E tudo isso precisa ser olhado, porque quando a gente muda dentro, o externo também precisa ser mudado para acompanhar. Então, eu costumo dizer que a nossa imagem, ela evolui na medida que a gente evolui também, sabe? E hoje em dia tem essa questão das roupas de alfaiataria e tudo mais. Aí muita gente fala assim, eu quero me vestir de forma mais elegante, mas eu não quero parecer uma velha. E aí a gente fez até uma reflexão pensando no seguinte, você já parou para pensar que as mulheres mais maduras se vestem melhor? Mas isso por quê? Porque elas já praticaram mais o autoconhecimento, porque elas já têm uma posição dentro das suas carreiras e tudo mais. E, obviamente, tem mais condição financeira. Então, olha só assim, uma discrepância que a gente faz ali na nossa cabeça, né? Então, se eu estou me vestindo muito bem é porque eu sou mais velha. Mas a questão não é essa. Se você está se vestindo melhor, é porque você está demonstrando que você tem mais poder, mais autoridade. Se a gente resignificar isso, fica mais interessante, né? Opa. Com certeza. E o amadurecimento também faz a gente ir tirando algumas peças do armário. E eu sempre fico com uma dúvida. Porque a gente já ouviu que a mulher de 35 mais, 40, já não pode usar assim tanto cropped. Estou de cropped. Tem um blazer por cima, mas eu estou de cropped. Mini saia, dependendo da sua idade, não combina mais. Existe alguma regra que diga que tal peça não pode para tal idade, ou isso é uma questão de bom senso? Essa questão também vem muito a respeito de cabelo, né? Mesma coisa. Cabelo mais longo é para mulheres mais jovens. Teve 40 anos, corta o cabelo. Gente, isso não existe. O que existe é a questão do estilo. Eu sempre faço ali alguns paralelos mostrando mulheres de 50, 60 anos com cabelo longo, usando cropped, porque o estilo dela e o objetivo de imagem dela condiz com esses elementos. Entende? Então, o certo e o errado, na minha opinião e dentro do meu método, é só de acordo se você está seguindo o seu objetivo ou não. De repente, uma pessoa que me disser assim, Priscila, eu quero passar uma imagem mais madura, mais imponente, mais séria. Posso colocar um cropped rosa? Não. Aí não, entende? Mas não, eu quero passar uma imagem mais descontraída, mais leve. Vamos deixar esse cabelo crescer, vou colocar um crop de uma mini saia e tá tudo bem. E também depende da ocasião, obviamente, né? Que eu acho que também tem aí um certo ruído nessa comunicação. Eu posso ir à igreja de mini saia? Não. Eu posso ir a um casamento de mini saia? Não. No batizado? Não. Mas, trabalhar? Jamais. Mas, num lugar mais descontraído, cabe. Então, a gente sempre tem que pensar nessa questãozinha da ocasião, né? Essa questão do bom senso. Às vezes eu até zoo, assim, eu vejo... Às vezes eu saio com umas roupinhas, assim... Eu tenho uma saia da Hering, juro, cos baixo, dos anos 2000. Eu não usei ela esses dias, amiga, mas tem que cabia. Jogar uma t-shirt enorme. Fui joguei o moletomzão do Palmeiras por cima, fui assistir ao jogo. Então, assim, acho que cabe, né? Me deu até um frio na barriga. Você falou, coloquei o moletomzão do Palmeiras. Falei, onde que ela foi? Assistiu o jogo. Assistiu o jogo, calma, no bar, assistiu o jogo com os meus amigos. Mas, Pri, essa questão, você falou da ocasião, essa que não existe certo ou errado, e do cabelo, mais uma vez. Eu vejo muitas mulheres assumindo o cabelo grisalho, e eu acho a coisa mais linda do mundo. O cabelo grisalho longo. Mas eu ouço, gente,
normalmente gente de outra geração, um pouquinho mais velha que a gente, que fala, parece bruxa, tá ficando velha, tá ficando com cara de bruxa, esse cabelão comprido, grisalho. Eu não sei se eu teria coragem de assumir o grisalho, porque eu não sei se combinaria comigo. Mas eu acho muito elegante, acho muito lindo. Bem cuidado. Bem cuidado. Com um bom corte, fica muito bonito. Existe também certo e errado, de grisalho, de tom. Ai, adoro as velhinhas que aparecem com o cabelo roxo, que eu acho que peca naquele... O que acontece com ela? O que acontece com essa senhorinha? É um shampoozinho, né, pra tirar o amarelo. E fica roxo. Acho que passa um pouquinho do ponto. É que nem loira quando usa o matizador e deixa muito tempo. Não, mas a senhorinha do cabelo lilás é linda demais. É fofo mesmo. Não, o que acontece com o grisalho é que, claro, o elemento do cabelo grisalho, o que ele diz pra nós? Ele traz essa maturidade. É isso, né? Só que é possível usar o cabelo grisalho? Super possível. Só que se você não quiser deixar um ar descuidado, aí a gente tem que fazer um bom corte, caprichar na maquiagem, nas roupas, nos acessórios. Porque, de fato, se a gente deixa algo mais... como que eu posso dizer? Não tão organizado, sabe? Porque a gente sempre fala de harmonia para deixar tudo mais elegante. Então, um cabelo grisalho, ele perde um pouco a harmonia em relação a tom de pele. Aí, o que a gente faz para equilibrar? Eleva os outros pontos. Vai deixar mais equilibrado. Entendi. Certo. Muito bom. Muito bom. E são vários elementos, né, Pri? Eu te pergunto, porque até falando sobre estilo, eu sou uma pessoa que transito em vários estilos. Hoje eu tô com esse conjunto Hering de alfaiataria, chique, bonito, que dá para usar com cropped, que eu também usaria a calça, por exemplo, com uma t-shirt ou com um tênis. Mas eu gosto também de uma coisa mais boho, resgatando aquilo que a Ká falou, que a gente usava muito no passado. E às vezes eu tenho dificuldade de conseguir transitar entre todos esses estilos. E acredito que muitas mulheres se identifiquem com isso. Tem dias que você quer ser mais clássica, outros você quer usar uma roupa mais street, mais confortável. Como organizar um armário para isso? Porque a gente sempre vai ter um pouquinho de cada coisa. E outra pergunta ainda, como combinar elementos? Porque eu acho muito estiloso quem, por exemplo, coloca uma alfaiataria com um tênis, com uma t-shirt e joga uma jaqueta por cima. Ah, mas aí às vezes é um detalhe no cabelo que muda tudo. Tem algum truque que a gente possa aplicar no momento de se vestir para conseguir essa harmonia entre peças de estilos diferentes? Olha só que interessante, eu te acompanho, né, na internet, eu vejo o seu estilo, eu acho que é maravilhoso, super autêntico, e por mais que você diga assim, hoje eu estou com um blazer e uma calça de alfaiataria e amanhã estarei... Esse blazer de alfaiataria tem um ajuste que diz quem você é, a sua essência está aí. E aí é que está o ponto. Quando eu digo vocês têm, todo mundo, nós temos 3 estilos que andam juntos de forma harmônica, eles estão em todos os lugares. Do jeito que você está aqui hoje trabalhando, se você for a um casamento, se você for, enfim, em qualquer tipo de ambiente, num jantar... Por mais que as peças sejam diferentes, os elementos que você vai usar, eles vão representar os seus 3 estilos. Eles vão aparecer ali. Intuitivamente, algumas pessoas já conseguem fazer isso sozinhas, e esse é o seu caso, porque eu observo. E eu e o Luciano, que ele me ajuda, porque assim, todo mundo que eu sigo, ele segue também, a gente fica observando. Casal. A gente fica observando. Que diferenciado. A gente trabalha junto, né? E aí, que legal. E aí o que acontece? Muitas pessoas, a gente fala, poxa, né, a pessoa tem um super potencial, ela fala super bem, o conteúdo é legal. Se ajustasse essa questão da imagem, passaria mais autoridade ali. Porque quando você segue uma mesma linha, você não traz nenhum ruído para sua comunicação. Então, quem está te assistindo sempre vê verdade naquilo que você fala, porque você parece mais autêntica. Quando cada dia você está de um jeito, de fato, muita gente acha que é assim, mas não é, como você falou. Mas tem gente que sim, um dia aparece super romântica, no outro dia super street, no outro dia, enfim. Isso traz um ruído. E as pessoas que
tem esse ruído geralmente estão perdidas dentro da sua essência, da sua personalidade e do seu objetivo, inclusive. Então, quando a gente alinha isso, fica tudo maravilhoso, entende? Nossa. Então, a pessoa que acaba aparecendo, que tem uma imagem que a gente brinca, ai, nossa, tá cafona, tá brega, é justamente porque é essa coisa de estar perdida. Então, não consegue alinhar esses elementos. Perfeito. Eu me identifiquei com isso, viu? Você quer saber? Porque é uma dificuldade adaptar. Porque tem, por exemplo, acredito que muitas Balzacers também, assim como Lulu. Tem a Kalina paisana e a Kalina especialista em oratória, a Kalina apresentadora, jornalista. E eu, pelo menos nas minhas redes sociais, muitas vezes eu venho, que nem esses dias, eu trouxe uma dica de oratória, num dia que eu estava no parque caminhando com a minha cachorra. Então eu estava com uma legging, um moletomzinho e dei uma dica de oratória. Mas ao mesmo tempo, ontem eu publiquei uma palestra em que eu estou já com macacão, eu estou com mais formal, às vezes eu publico também com um blazer, não sei o quê, mas eu fico variando entre, às vezes, o estilo para mostrar, não sei, para mostrar versatilidade, mostrar que eu sou uma pessoa real e eu tô ali no parque, eu posso te dar uma dica de como ser mais assertivo. É errado, então? Não é errado, mas aí é que tá. O look que você vai na academia é diferente do look que eu vou na academia, que é diferente do look da Luna e de outras mulheres. O seu estilo, a sua personalidade, a sua essência, ele está no seu look de academia. Que ele está também no seu look de trabalho, que ele está no seu look de passeio, entende? Então, você pode estar vestida de formas diferentes e adequada àquela ocasião, porém, levando a sua essência, a sua personalidade e, inclusive, o seu objetivo. Só que acontece que é muito comum, que não é nenhum pecado, porém, quando a gente tem a consciência disso, a gente pode controlar, ajustar esses looks de cada ocasião para demonstrar de fato quem você é, porque às vezes a gente está perdida, né? E aí a gente vai misturando elementos e aí fica aquela mistura do Brasil com o Egito, que eu brinco, sabe? É muita informação. Uma blogueira de moda fala, nossa, isso é lindo, essa peça é tendência. Aí você vai numa loja, a vendedora fala, nossa, você tem que usar isso combina com você. Aí você lembra de você lá na sua adolescência, que é o nosso primeiro contato com a moda, né? Que antes disso a nossa mãe que vestia a gente e tal. E aí a gente quer trazer aquela menina, aquela adolescente, e aí vira uma bagunça. Então, quando a gente começa a trazer por consciente quem sou eu, o que eu quero de fato expressar e alinhar esses elementos, aí tudo flui. Autenticidade é a palavra, né, também, ser autêntico. E ter personalidade. Sabe que tem uma história curiosa. Há 1 mês e meio, mais ou menos, eu fiz uma viagem com meu marido que envolvia um trabalho, uma parte do trabalho dele, um evento. E para a noite de gala, de comemoração, que na verdade não era gala, a gente precisava levar um look diferente. E aí eu bem coloquei na minha mala um vestido chique, vermelho, super bonito, elegantérrimo, e um macacão com um paetê. Então era um look que eu ia chamar muita atenção. Eu não ia subir no palco, enfim. Eu ia estar estilosa numa situação com muitas pessoas de altíssimo nível da empresa em questão. Estávamos em Dubai. Muito bem. No dia, falei, vou ver como é que vai estar meu mood. Coloquei o macacão de paetê, fiz um estilão e desci pro saguão onde ia ter o evento. Quando eu descobri o lugar que a gente ia sentar, eu estava numa mesa com os CEOs da empresa. Um pontinho brilhante na mesa dos CEOs. Quem será que é? Quem será? Mas assim, eu estava super preto. Eu estava super confiante. E eu estava muito bem vestida. Não é que ficou algo que estava destoando. Eu me via como Luna ali naquele momento. E a roupa chamava atenção. Mas aí, em certo momento, meu marido saiu da mesa porque ele precisava atender uma ligação no Brasil, que estava horário comercial bombando, e eu fiquei na mesa com todo mundo que eu não conhecia, sozinha. E aí, sabe aquele momento que você fala assim, tá, sobre o que eu vou conversar com esse pessoal? Com esse pessoal importante. Eu e minha roupa de paetê. E aí, fui safa, comecei a puxar um assunto sobre viagem, afinal de contas estávamos viajando.
E fluiu super bem. Eu sei que eu fiquei até a volta do meu marido conversando com as pessoas, estreitei relações. Então eu queria te perguntar o que nós, Balzackers, podemos fazer numa situação como essa, onde a gente está com outras pessoas que têm um nível hierárquico profissional acima do nosso, um lugar onde a gente não propriamente esteja tão confortável, não conheça tanta gente. Como transmitir a nossa confiança e conseguir ter uma conversa ali quase que de igual para igual com quem a gente não tem nenhuma intimidade? Ótima pergunta. Primeiro que excelente que você já estava se sentindo bem com quem você era, com a sua roupa, com o teu cabelo, com a tua maquiagem. Isso já te traz mais segurança. Esse é um ponto. Depois eu quero contar uma historinha que vai falar o contrário, que aconteceu com uma cliente minha. Mas eu acho que é super importante a gente fazer pesquisas. Muitas clientes falam para mim, Priscila, agora eu estou ascendendo profissionalmente, estou conhecendo pessoas novas, não fiz muitas viagens interessantes. Aí eu digo, leia livros interessantes, pesquise sobre lugares interessantes, sabe? Não estive na Itália, pesquise o que tem na Itália. Pesquise o que tem, enfim, em vários lugares, e aí você vai conseguir puxar esses assuntos neutros, para a gente não trazer polêmica para a mesa, né, de jeito nenhum. E se alguém trouxer polêmica para a mesa, você consegue se sair conversando sobre esses assuntos. Então, livros, séries, viagens, mesmo que você não esteve, você consegue conversar a respeito quando você pesquisa, né? Hoje, graças a Deus, tem internet, que tem tudo lá. Tem o chat. Qual história que você ia contar que eu fiquei curiosa? Pode falar? Sem dar nome aos bois, como a gente fala no interior. Não, uma cliente minha comentou que situação muito parecida. O marido foi fazer uma viagem de negócios, ela foi junto. E era uma festa em um iate. Em Dubai, inclusive. Tá bombando Dubai. Tá indo pra Penápolis e olha lá. Bomba. E aí ela falou assim, bom, gente, antes de mim, tá? Eu vou com o meu iate, vou com o meu vestidinho da... Não pode falar marca, né? Pode. Quem sabe? Um vestidinho da Farm, meu aqui, soltinho. E vou, né? Colocar minha bela rasteira e vamos que vamos. Quando chegou lá, tava todo mundo impecável. Com saídas maravilhosas, salto alto, óculos maravilhosos, montadas, né? Cabelo feito. Praticamente, né? Que o povo vai todo clean. Tudo clean. Todo mundo harmônico e ela lá toda brilhos. Linda, porque a Farm faz roupas lindas, mas não para essa ocasião, não para essa ocasião. E com a bela rasteira dela. E o que aconteceu? Ela é uma mulher inteligente, super articulada. Ela falou, Priscila, eu fiquei em pânico quando eu cheguei. Todo mundo. E meu marido também. Ela falou, meu marido também não estava adequado. Porém, homens são mais tranquilos, né? Ele se envolveu lá e tudo bem. E eu fiquei tipo, e agora? Ela falou, eu não consegui conversar com as mulheres. Eu não consegui relaxar. Eu não consegui fazer nenhuma interação ali. E que inclusive seria muito importante. Porque ela também tem um cargo interessante. Então faria networking. Ela não conseguiu, ela simplesmente travou. Porque ela se sentiu inadequada. E isso acontece com a gente... Não com a gente, mas com muitas mulheres todos os dias. Quando acontece isso? Porque não tem como mudar, né? Não tem como mudar. Vou embora, me troco. Não tem. Às vezes não tem condição. Não é bater no peito e falar, eu sou mais interessante do que só o que minha roupa tá comunicando. Mas é difícil, né? Você fica meio... É difícil. No mundo ideal, a gente parar, respirar, fazer uma meditação e dizer, sou poderosa e vou lá fazer o que eu vim fazer. Porém, acho difícil, né? A pessoa tem que estar com a terapia muito em dia para conseguir fazer isso. Então, eu sempre sugiro se antecipar, né? Então, a gente precisa cuidar dessa questão da nossa imagem antes de passar o aperto. Qual o dress code, gente? Perguntem antes, né? Ou não. Se não souber o que é, pesquisem também. Porque muitas vezes traje social completo, a pessoa acha que o homem acha que pode ir de sapatênis, enfim. Então é sempre interessante. Sapatênis é extremamente, terminantemente proibido. Devia entrar em extinção o sapatênis, inclusive. Não usem, homens, pelo amor do céu. Aliás, eu ia até perguntar sobre isso, Pri.
peças sabotadoras de imagem. Os sapatênis, of course, que mais? Eu acho que tênis de ginástica com roupa de sair pra homem é o ó do Borogodó. É o ó. Mais que sapatênis pra mim. Sabe Não, sapatênis não dá. Sabe o que é interessante? No armário masculino é muito fácil da gente falar assim, olha, não use sapatênis, não use tênis de academia, não use polo listrada. No armário feminino isso é muito mais difícil. Porque, por exemplo, um blazer. Blazer é bom? Excelente. Mas que blazer? Não é? Tem o ótimo e tem o péssimo. Sim. Então é muito mais... O umbigo é muito mais embaixo, né? Quando a gente então fala até de dá pra usar sapatênis. Eu até olhei pro pé do seu marido pra ver se ele não tava de sapatênis. Eu falei, quer ver que eu dei um puta de um fora agora? Isso não é um sapatênis, gente. É bonito isso daí. É um tênis casual. É um tênis casual, chique. Vendo, mas é um tênis muito bonito, caramelo de couro. Então, desculpa aos usuários de sapatênis o meu preconceito. Eu amo. Não, mas usuários. É que assim, também gosto se discute ou não se discute, porque o que a gente acha cafona, outra pessoa pode achar bonito também, né? Eu fiz até um vídeo sobre isso, sabe? Que o que acontece? De fato, gosto não se discute, mas você pode ter um bom gosto ou um mau gosto. Esse é um fato. Porque o que é bonito? O que a gente pode dizer? Isso é bonito, ou isso é sofisticado, ou isso é elegante. Peças que têm harmonia, que tem boa qualidade, que tem bom caimento, isso é bonito. Só que eu posso achar o bonito feio. Isso acontece comigo com frequência. As pessoas falam, eu odiei essa sua roupa. E é uma roupa boa, uma roupa que tem um bom caimento, que tem um bom tecido, eu trabalho com isso, eu sei o que eu estou fazendo. E tem gente que o gosto daquela pessoa não acessou esse, sabe? Ela disse que não gosta. E tudo bem. Né? Outro dia, até uma moça falou assim, nossa, eu odeio o seu cabelo. Eu falei, poxa, que pena. Que pena, ele não está na sua cabeça. Aí eu falei, então, que cabelo será que ela tem, né? Aí eu fui olhar e falei, nossa, eu também não gostei do seu cabelo, não. Então, realmente... O gosto, ele não se discute, mas existe sim elementos que vão te elevar e elementos que não. Entendi, né? Esses elementos foi o que você falou, né? O corte da roupa, a qualidade. Eu vejo que tem muitas mulheres, por exemplo, que reclamam assim, para eu ser chique, ou eu tenho que usar. Tudo bem que hoje estamos todas na mesma paleta aqui, né? Um pretinho, um cinza, enfim. Tenho que usar o preto, agora super na moda o marrom, que eu aprendi a gostar muito do marrom. Bordô, cinza. Para eu ser chique, eu só posso usar essas cores, não posso usar. Eu amo, não tô falando eu, vamos porque um laranjão vivo, um amarelão, um verdão, um não sei o quê. Eu não consigo ser chique com essas cores mais vibrantes? Consegue, com certeza. Lembra daquela história que eu falei da personalidade? Sim. Agora você imagina uma mulher Gente, era o remédio. Se tivesse aberto aqui todas ao mesmo tempo. Meu Deus. É elegante deixar o celular? Não. Tudo bem, gente. A gente tinha que ter uma gafezinha deselegante nesse episódio, né? Pra mostrar também o que não fazer, faz parte. Todo mundo faz todos os dias. Tava no silencioso, sim. Sim, mas... Não desprogramou o alarme. Pode ser que o meu toque daqui a pouco também com algum lembrete? Sim. Pode, Esqueci a pergunta. Da cor, dos tons vibrantes. Dá pra ser chique com os tons vibrantes, coloridos e tudo mais? Com certeza. Estampa, de repente. Estampa é uma coisa bem polêmica, porque né? realmente tem a estampa que é chique, que é sofisticada, e tem a estampa que é brega. A gente precisa saber escolher. Porque, o que faz uma estampa ser brega? É isso. É a harmonia. Porque assim, quando a gente combina tons e cores... Existe uma técnica para se combinar cores. Existem cores análogas, cores complementares. E se aquela cor não tem harmonia com a outra cor, vai ficar brega. Entende? E aí a estampa é esse que é o problema principal. Porque a cor do fundo tem um contraste errado com a cor do desenho. É basicamente isso. E como que a gente sabe isso? Eu preciso estudar um pouquinho, porque eu não consigo falar assim. Né? Mas sobre personalidade. Quando você tem uma personalidade mais expansiva, né, um estilo mais fashion, como que você vai colocar bege, preto, marrom nessa pessoa? Não vai funcionar. Aí ela não vai expressar quem ela é de fato.
E é aí que é o diferencial do meu método, porque eu capto essa essência, essa personalidade da pessoa para trazer através da sua imagem. Eu não gosto, porque não faz parte da minha personalidade. Imagina não tem a cartela de cores que as pessoas estão fazendo, andam com a cartelinha na bolsa? O meu deu verão suave. Vocês imaginam eu colocando azulzinho, verdinho, rosinha? Não tem a ver com a minha personalidade, entende? Então não vai expressar quem eu sou. E aí é que tá. Para ser chique, precisa usar só tons neutros? Não. Para ser chique, você precisa saber usar peças de forma que harmonizam Perfeito. com a sua beleza. Viu só, Balzackers? Viu? E Vai vocês todo que mundo são se vestir lindas, melhor. maravilhosas, é só valorizar isso aí. É. A Pri tá dando uma aula Usar aqui, Havaiana, por favor. eu amo sair de Havaiana. Eu eu falando da amo. marca. O chinelo, aquele chinelo famoso Não, do nosso pode Brasil. falar, todo As mundo usa Havaianas. Havaiana. É cafona sair de Havaiana, adoro meter um jeans. Claro, tô falando pra ir no mercado, não tô falando que eu vou num... Sei lá, não, já fui em restaurante de Havaiana. Mas aí a gente também tem que fazer um paralelo, né? Porque a gente No tá Rio falando de disso em São Janeiro. Paulo. No Rio No de Rio de Janeiro é super Janeiro. comum, né? Numa cidade praiana. Mais uma vez, de ocasião, né? Eu só tô me lascando aqui. Mas você sabe que, falando em marcas, vamos falar sobre a Mon Depart, que é a marca da Sasha. Recentemente, ela fez um desfile no Teatro Municipal com peças super minimalistas. Ela basicamente só faz peças de alfaiataria. E muitas pessoas elogiaram, gostaram. Eu fui uma dessas pessoas, achei as peças belíssimas. E outras pessoas criticaram, dizendo que ela estava fazendo uma marca que não representa mais a brasilidade, as mulheres brasileiras na essência. A mulher brasileira veste só estampa, cores, ou a mulher brasileira ela também está aprendendo a se vestir com alfaiataria, ela está ressignificando a forma de colocar um blazer, uma calça também de fio tinto, seja para ocasiões que fujam do trabalho Fio e tinto. levem O que é fio elas tinto? para vida social. É quando você tem essas Esses fiozinhos? fisquinhas assim. Chique. Então eu achei muito interessante, porque eu vejo que a moda brasileira está mudando muito, mas a brasileira está aprendendo a se adaptar a essas novas tendências que vêm para ficar? Olha que loucura, né? Até os anos 80, parece que todo mundo se vestia melhor. Lembra daquelas fotos? Vocês com certeza têm fotos dos aniversários de criança. Todo mundo usando linho, alfaiataria. Eu não estou falando de pessoas riquíssimas. A minha família é de uma origem muito simples e eu vejo as fotos, todo mundo de blazer, calça de alfaiataria, todo mundo arrumadinho. Depois dos anos 90, virou uma bagunça. E aí eu acho que ficou tudo muito confuso, né? Eu digo que Deus inventou a alfaiataria, veio o diabo e inventou a lycra. Aí acabou tudo. Sim, Fez aquela horrorosas. maluquice, todo mundo. A gente parou ali no final dos anos 80, né, com disco, tudo muito colorido, muita lycra. E aí trouxe tudo isso, essa confusão, essa bagunça. E eu acredito, não sei, aí é a fonte vozes da minha cabeça, que nós estamos num resgate da sofisticação, sabe? Porque ficou tudo muito, muito confuso. E como nós temos a facilidade da internet, que tudo vem mais fácil pra gente, a gente vê como as pessoas de fora estão se vestindo. Nós sempre, né, claro, um país que tem uma educação inferior, recebe essas informações e acaba se validando delas. Então eu acredito que é um resgate ali da sofisticação, da harmonia, da elegância. Esses dias eu resgatei o que eu achei incrível, Lulu. Eu não sei se você viu, eu publiquei nos meus stories, Pri. Eu encontrei no fundo do armário da minha mãe 2 calças de linho, uma lilás. Infelizmente a lilás estava com uma mancha, então não deu para reaproveitar. E uma dessa cor aqui mesmo. Linho, porque diz que é quando é chique, é quando amassa, né, o linho. Quer dizer que é chique. E amassa super. E amassa, você olhou, amassou. E eu resgatei quando ela tinha minha idade, ela usava lá na década de 80. Dela? Dela, fia. Que E aí eu legal. peguei, usei e cheguei a apresentar, porque eu fui apresentadora da Previsão do Tempo do SBT, cheguei a usá-la.
Então você acha que aquela calça lá atrás, imaginar que um dia apareceu na TV? Atemporal, uma peça e eu acho lindo. Só que, Pri, a gente vê essas coisas, né? A minha vida inteira eu pensei, meu Deus, que o cos baixo nunca mais volte. Usei uma saia esses dias? Usei. Mas por que eles estão voltando com o cos baixo, meu Deus do céu? Não deveria ser também terminantemente proibido? A moda é cíclica, né? E por muitos motivos. Porque por questões sociais, o que está acontecendo nas ruas, no mundo, impacta diretamente na moda, que é a arte, que é a expressão, e acaba que as coisas mudam. Mas, de uns tempos para cá, porque vocês percebem que antigamente, a gente vai olhar dentro da linha do tempo da moda, tudo mudava de década em década. Agora muda de semana para semana, praticamente. É uma loucura, porque a gente tem um mercado muito aquecido de moda e precisa vender, né, gente? Então, agora tá na moda, agora não tá mais. Aí você vai comprando, aquela história de entulhando o teu armário. Vai entulhando o armário, nunca sabe o que você usar e tal. Mas eu sou muito a favor de peças atemporais. Olha o exemplo da peça da tua mãe, que ela é uma calça de alfaiataria de linho, que ela usou lá nos anos 85, por aí ela usou, antes de eu nascer. Antes de eu nascer. E ela é uma peça atual, então eu sou super a favor de ter boas peças atemporais, de você investir numa boa peça ao invés de comprar um monte de peças descartáveis. Quais seriam, Pri? Peças pontuais que a gente precisa ter no armário. A Ká falou da calça de linho. O que mais você diria que a gente precisa ter? São muitas, mas por exemplo, vamos colocar aqui uma 5. Uma boa camisa branca de tricoline, de popeline, por exemplo. Legal ter uma de seda também, que é essa mais molinha que a gente consegue usar à noite. Uma calça de alfaiataria. Eu acho que assim, a calça reta de alfaiataria, se a gente tiver uma de cada cor, das cores neutras, a gente consegue fazer muitos looks com ela, porque combina com tudo, com sandália, com bota, enfim, com tudo. Tô em qual? Camisa, calça. Branca, calça de alfaiataria. Que mais? Um bom jeans reto, importantíssimo, sem lavagem, sem corte, sem nada, né? Jeans básico reto. No jeans pode ter esse jeans básico reto e pode ter um mom jeans, que eu acho que é ótimo, que daí a gente usa com tênis, fica mais confortável, fica legal. Qual que é esse, perdão? Mom jeans. Ele é um pouquinho mais larguinho, em ele cima. abre um pouquinho. Ah, tá. Tá? Uhum. Ou pode ser a wide leg também. O wide eu gosto bastante. Que é bem também. legal. O que mais? E a quarta seria o quê? Um blazer, que você falou? Um blazer. Muitas pessoas me perguntam que cor investir no primeiro blazer. O blazer caramelo é excelente. Muita gente acha que é o preto, só que o preto não combina com muita coisa. Olha, eu não tenho nenhum caramelo. Caramelo combina com escuro, com outras cores escuras, com claro, com colorido, combina com tudo. Ótimo, um blazer caramelo, o que mais? E pros pés? Pros pés. As botas, agora que é inverno, todo mundo fica, essa bota é legal, a bota western, todo mundo quer ter uma bota western. Aí eu digo, mas você já tem a básica? Sabe? Bico fino, salto fino, de cano curto ou de cano longo, ou a bota de Chelsea, por exemplo, que é uma bota ótima. Então, claro que a gente vai ver qual que é o meu estilo, né? Eu tenho um estilo mais sexy, então a gente coloca um bico fino, um salto fino. Não, eu sou mais despojada e tal, gosto só de usar sapatos baixos. Aí vai num coturno, numa Chelsea. Mas vamos pensar sempre em peças que não tem muito detalhe. Sabe a peça lisa? Porque aí você consegue combinar com outras coisas mais legais. Né? O colete de alfaiataria também é uma peça bem legal e é atemporal. Bermudas de alfaiataria. Então, você não precisa usar só a alfaiataria, mas você pode usar ela como base para as outras peças. Entende? Isso é interessante. E verão? Você falou dessas roupas, mas são roupas que cabem mais em clima ameno ou de inverno. E pro verão, o que a gente pode ter no nosso armário? As bermudas, como eu disse, de todas as cores. Regata, a regatinha básica. Ou pode ser de malha, ou pode ser também essa de seda, ótima. Vestidos retos,
É um ótimo vestido liso, reto. Sabe aquele slip dress? Eu amo. Eu quero um de cada cor pro meu armário. É muito prático, gente. E dá, porque assim, é o que eu digo, é uma tela em branco que você colocando os acessórios e o sapato, transforma o seu estilo. Então o jeito que você vai usar é diferente dela, que é diferente de mim. Isso fica bárbaro. Tem um slip dress de crepe, porque assim, geralmente eles são de cetim, e aí já fica um pouco mais sexy. Se você coloca um tecido fosco, fica perfeito, que você usa com tênis, com sapatilha, com bota, com tudo. E vai colocando ali segundas peças para completar. As camadas também que transformam o look. Mas totalmente. Isso é uma dificuldade, acessórios. Por exemplo, eu sempre peço ajuda para a Lu, porque a Lu é mais sofisticada e ela tem essa aptidão bem melhor do que eu. Tem um olhar. Né? Um olhar. Porque eu gosto. Porque ela gosta. Eu acho que eu aprendo porque eu gosto. É eu vou isso. caçando. E aí eu sempre pergunto pra ela, mas eu tenho essa dificuldade de escolher acessórios. Como que a gente faz pra escolher acessórios corretos? Eu fiz certo hoje de colocar esse bracelete por cima dessa blusinha de frio? Eu coloquei também, viu? Então, quando eu te vi, eu falei, ufa! Acertei! Assim mesmo, colarzinho. O acessório é um elemento tão importante na nossa imagem porque ele ajuda a representar esses pontos que eu falei do nosso estilo. Então, nós geralmente escolhemos acessórios que nos representam. Como você disse, eu gosto de acessórios mais prateados, com pedras naturais, que eles vêm da onde? Lá da sua essência mais natural, mais hippie. Lembra? Você está resgatando aí a sua essência neles. Então, é sempre pensando na sua tríade de estilos. Perfeito. Entendeu? Agora, o que viraria a mistura do Brasil com o Egito é se, por exemplo, do jeito que você tá, você colocasse o meu aí. Entende? Aí não ia ornar. Aí não ia ornar. Aí ia ficar confuso. Ornar, Balzacers. Também acho. Entendi, perfeita. Gente, aula, hein? Aulas. Aula de estilo. Aulas. Agora, pra gente fechar nosso episódio, o que não fazer pra você não ser aquela pessoa cafona? Tanto de roupa no geral, quanto de comportamento. Assim. Porque assim, tudo bem, gosto não se discute, você pode usar uma roupa, achar bonito, mas a gente sabe que tem algumas coisas que vão ser cafonas, do tipo você ir com um vestido branco num casamento. Não faça isso jamais, senão a noiva nunca mais vai falar com você. Isso, além de cafona, é deselegante. Então, como evitar uma escorregada na deselegância? Olha, eu acho que principalmente pensar em adequação. Porque a elegância está em ser adequada, né? Então, isso não é adequado usar um vestido branco num casamento. Pensar o que você deve colocar. Assim, por exemplo, deixa eu elaborar melhor. Se você tem dúvidas de como ir, sempre opte pelo mais básico. Não vai errar, entende? Eu acho que é um ponto principal. Mas se eu pudesse fazer com que todas as mulheres acessassem essa informação que tem nelas, de pensar qual que é a sua verdadeira essência, qual que é a sua personalidade, qual que é a sua intenção, eu faria. Por quê? Muitas pessoas falam assim pra mim, por que você fica falando o que é feio, o que é bonito na internet, o que é brega, o que não é brega? Tem gente que gosta de ser assim, mas eu não estou falando para essas pessoas que gostam de ser assim. Eu estou falando para as pessoas que elas querem, que elas anseiam por ser pessoas mais sofisticadas e não sabem como. Então é essa informação que eu ofereço, sabe? Porque às vezes a pessoa não tem noção de que aquilo não favorece ela. Essa semana mesmo a gente falou de cabelo e aí choveu direct. Meu cabelo tá adequado, não tá adequado? Porque o cabelo ele precisa estar harmônico ao seu tom de pele, porque senão cria um ruído na sua comunicação, né? E aí, só que muita gente não tem essa consciência. Tem uma frase que eu gosto de dizer, que é: você nunca será excelente antes de ser consciente. Então, o meu papel é trazer essa consciência de que você pode melhorar. E o que eu escuto muito das minhas clientes é: Priscila, agora eu me reconheço. Isso é muito bonito, porque a pessoa se vestia intuitivamente e ela não conseguia externar o seu potencial. Aí quando a gente alinha esses pontos, ela se olha no espelho e aí sim ela se reconhece. E aí as pessoas me falam, eu olho minhas fotos antigas e falo, meu Deus, eu estava fazendo tudo errado e não tinha consciência, entende? Então se eu pudesse trazer essa clareza
para a maioria das mulheres ou para todas elas, me faria muito feliz. Quem nunca, né? Olhou, eu esses dias mandei uma foto pra Lulu, falei, meu Deus, como que eu tava com este cabelo, como é que eu usava esta roupa? E eu também, A gente né? se E todos os dias, porque nós estamos em constante evolução. Talvez daqui a um tempo a gente vai se olhar para hoje e vai falar, poxa, não devia ter feito assim, deveria ter feito assim. E é importante a gente também ser generosa, né? Porque às vezes eu acesso vídeos meus de 2, 3 anos atrás, Balzacs mesmo, a gente tava falando sobre episódios, nossa, olha nosso cabelo, nossa vestimenta. Então, assim, naquela época fazia sentido, né? E aí você vai evoluindo, vai melhorando. Priscila Zanelato, maravilhosa. Obrigada pelo papo de hoje, Pri. Eu que agradeço, adorei. Sigam essa mulher nas redes sociais, o seu arroba é Priscila Zanelato. Zanelato com Priscila com 2 L's. A gente vai colocar aqui na tela. Isso. E você tem um curso também, né, Pri? Deixa esse recado para as Balzacers que querem aprender a se vestir melhor com você, além dessa aula que você deu pra gente sua hoje. câmera. Nessa aqui? Esta aqui. Nesse momento, nós estamos com o curso Presença Magistral, que não fala de imagem, mas sim de presença, de postura, de etiqueta, de como se sair nas situações mais desafiadoras. Porque assim, a gente entendeu que se vestir é muito importante, claro, e esse ano eu lanço o curso de imagem, relanço, mas mais importante do que só se vestir é saber se portar e se sair bem em cada ocasião. E por isso que a gente fez esse curso de etiqueta. Muito bem, Balzacers Zanelato. Obrigada, Pri, maravilhosa. Pri. Delícia de papo. Balzacers, obrigada pela companhia de hoje neste último episódio da 4ª temporada de Balzacs Podcast. Tenho certeza que agregou muito na vida de vocês. Sairemos muito mais estilosas e posturadas de hoje, né, amiga? Sem dúvida. Foi uma temporada deliciosa, amiga. Obrigada. Obrigada, minha Balzaquizinha. Obrigada, nossas Balzacers queridas e Balzacers homens também, que estão sempre aqui com a gente. É um prazer gigante a gente trazer esse papo de amigas para vocês, fazer companhia nos momentos que vocês estão escutando ou assistindo a gente. E aguardem, porque a 5ª temporada vem com tudo! Opa! Aguardem, Balzacers, porque a 5ª ela vem. Vem. Opa, vem bem gostosa, sem pó, sem pudor. E a gente conta com vocês. Beijo, Balzacers! Obrigada!